Boa noite, a graça do nosso Deus seja conosco nesse dia, nessa noite. Meus amados, que alegria estarmos juntos para cultuar o nome do Senhor, né? Alegria mesmo, como o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que nós, nesse tempo de pandemia, estamos fazendo isso de casa, né? Mas você está convidado pelo Senhor a compartilhar esse momento, adorando a Ele, bendizendo o seu nome. E eu queria começar lendo um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, falando da nova vida, e essa nova vida que o Senhor tem para nós, como vivem aqueles que receberam a nova vida. Então diz assim, Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Nós iremos ler os 2 primeiros versos, depois nós vamos pular para o verso 9, tá bom? Então diz assim o verso 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendem o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, se nós tomarmos isso como regra para nossas vidas, como aqueles que têm a vida nova, como Paulo falou, certamente a nossa vida será vivida diferente e agradará ao Senhor. Que Deus, então, nos abençoe nessa noite, você, seu coração, onde você está, na sua casa. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar você a louvar conosco o Senhor. Adore a Deus. Como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível,
ainda que invisível posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no teu poder. Deus que como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no teu poder. Todo-poderoso, Todo-poderoso, grande é o Shaddai, grande é o Shaddai, maravilhoso, maravilhoso, forte guerreiro, forte guerreiro. só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus, te entronizamos, te entronizamos, não há outro igual, não há outro igual, Rei soberano, Rei soberano. todo-poderoso, Todo-poderoso, grande é o Shaddai, grande é o Shaddai, maravilhoso, maravilhoso, Ele é forte guerreiro, forte guerreiro. só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus, te entronizamos, te entronizamos, não há outro igual, não há outro igual, Rei soberano, Rei soberano. Aleluia, Deus maravilhoso, né? Meus queridos, Malaquias, o profeta Malaquias, no capítulo 3 do seu livro,
ele, a partir do versículo 6, ele nos informa e nos chama a atenção e nos exorta, inclusive, é uma exortação. Ele diz assim, Malaquias 3:6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, quem está falando aqui não é o pastor, é o Senhor dos Exércitos. Então que você obedeça, e certamente que todas essas bênçãos cairão sobre a sua vida. Então nós iremos cantar um cântico, e você, na sua casa, você pode, através da conta que aparecerá aí na tela, você pode fazer o depósito, ou na quarta-feira, todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, das 18 às 19 horas, 19h30, tem alguém aqui na igreja, a igreja estará aberta para você fazer a sua devolução do seu dízimo e da sua oferta. Também aos domingos, a partir das 14 horas, até as 15h30, 16 horas, a igreja estará aberta para você prestar culto ao Senhor com a devolução do seu dízimo e da sua oferta. Que Deus possa então abençoar a sua vida e alegrar o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, e dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. É que seja o prazer de cada um de nós estar na presença do Senhor. Querido, vamos orar agradecendo pelo culto, né, que prestamos ao Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. É certamente que alegra o coração do Senhor a nossa fidelidade. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um que dizimou, que ofertou. Ó Deus, que o Senhor cumpra a sua palavra e abra as janelas dos céus e derrame copiosamente bênçãos sem medida. Repreenda o devorador, ó Deus, e dá alegria ao teu povo, e dê da sua graça. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de cultuar teu nome com aquilo que te pertence, Senhor Jesus, e que o Senhor de uma maneira tão generosa colocou nas nossas mãos. Abençoa seu povo, a sua igreja, e obrigado, Jesus, por esse culto que te prestamos. Nós te pedimos, nós te agradecemos assim no nome de Jesus. Abençoe também a palavra do Senhor, ó Deus, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que ela venha sarar nosso coração, curar, que ela venha fortalecer a nossa fé e dar esperança. Abençoa teu servo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, essa hora agora da palavra, nós queremos então chamar nosso presbítero, nosso amado irmão, presbítero Rômulo, para estar aqui conosco nessa noite. E certamente ele tem um recado de Deus para o nosso coração. Que Deus possa usá-lo e abençoá-lo em nome de Jesus. Meu irmão. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sempre um motivo de alegria podermos cultuar a Deus, porque esse, na verdade, é um privilégio para nós. É um privilégio estarmos na sua presença. É um privilégio meditarmos na sua palavra. É um privilégio ouvirmos dele o consolo, o conforto, para esses momentos tão difíceis, tão delicados pelos quais nós temos passado na história da humanidade. E nessa noite eu gostaria de refletir com todos vocês que estão nos assistindo em um trecho da palavra de Deus que tem muito a nos ensinar e muito a nos falar. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, e vamos abrir no primeiro capítulo do livro de Gênesis e no primeiro versículo. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Um trecho pequeno, curto,
e muito conhecido por todos nós, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Oremos nesse momento. Ó Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, Pai santo e soberano, Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te louvamos e nós te exaltamos pelo privilégio de meditarmos na tua palavra, pelo privilégio de termos recebido a revelação grandiosa da tua palavra para as nossas vidas, que nos serve de consolo, principalmente em momentos como esse, como nós ouvimos, Senhor, na abertura deste culto, na meditação do teu servo, o pastor Rai, lendo Romanos capítulo 12, em que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e também devemos chorar com aqueles que choram. Que o nosso sentimento a Deus para com os nossos irmãos seja o sentimento de empatia, de auxílio, de nos colocarmos nos seus lugares e também auxiliarmos a todos eles nas suas necessidades. Fala conosco nessa noite, não o que queremos ouvir, mas o que verdadeiramente necessitamos, para que possamos ser edificados, fortalecidos e animados para continuarmos na peregrinação que temos nessa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito no meio do teu povo. É o que nós oramos e te agradecemos desde já, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante, meus amados, há cerca de alguns meses atrás, eu dirigindo o meu carro, ouvi na programação de uma rádio a notícia de que algumas pessoas estavam levando o estudo da filosofia aos moradores das favelas no Rio de Janeiro. E quando questionado do porquê do ensino da filosofia, a pessoa entrevistada disse que era para que as pessoas, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanto sofrimento e de tantas incertezas, eles pudessem encontrar as verdadeiras respostas para o sentido da vida. Estudar filosofia no sentido para os homens, ou no entendimento de alguns homens, é poder fazer com que as pessoas encontrem a verdadeira felicidade. Mas onde nós podemos encontrar a verdadeira felicidade? Tem sido comum na história humana a busca por respostas a essa questão. Não somente a essa, mas a muitas outras questões que nós mesmos nos fazemos. Alguns chegam a afirmar que a verdadeira felicidade ela não existe e que vivemos apenas momentos felizes e que ninguém pode ser plenamente feliz. A grande verdade é que todos nós, em algum sentido, buscamos ser felizes. Mas onde encontrá-la? Qual o sentido da nossa existência? O que é verdadeiramente ser feliz? Para uns, ser feliz é ter muito poder aquisitivo, é poder comprar tudo o que o seu coração desejar, carrões, mansões, viajar, desfrutar dos prazeres dessa vida. Para outros, é ter fama, é ser uma pessoa conhecida por todos, o que representa um alto nível de exposição social. E olha, nesses tempos pós-modernos, são tempos em que as pessoas mais expõem toda a sua vida em redes sociais. É interessante compreender também como é que os povos antigos, eles entendiam ou eles concebiam a felicidade, em especial o pensamento dos filósofos que tem sido ensinado às pessoas. Muita gente está aproveitando esse momento de fragilidade que as pessoas têm vivido para introduzir esses conceitos filosóficos. E quando nós falamos de filosofia, inevitavelmente, nós temos que pensar naqueles que são os pais, são considerados os patriarcas da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. E para Sócrates, o caminho da verdadeira felicidade se constrói somente procurando conhecimento. Assim, o homem feliz é o homem que procura o conhecimento da verdade. Dessa maneira, Sócrates entendia que a pessoa poderia ser feliz. Sócrates compreende que o homem feliz é o homem que conhece a si mesmo, o homem que possui o autoconhecimento.
Mas, para o homem conhecer a si mesmo, ele deve ter a consciência de não saber nada sobre si, para então procurar obter esse conhecimento de si mesmo. Já o seu aluno mais brilhante, Platão, discípulo fervoroso de Sócrates, ele compreendia que a felicidade é a principal busca de todo ser humano. Mas, diferentemente do seu mestre Sócrates, Platão definia a felicidade como a prática do bem ético, onde as ações promovem efeitos que proporcionem o bem àqueles que estão à sua volta. O bem para Platão é concebido como um principal objetivo de toda a ação humana, por ser o princípio da justiça e da verdade. Então, em Platão, encontra-se o pensamento de recompensa em praticarmos o bem, pois somente praticando as virtudes da alma o homem pode ser verdadeiramente feliz. Platão compreende que o homem possui uma dualidade existencial, onde ele é portador de corpo e alma. O corpo é terreno e proporciona ao homem prazeres terrenos, e a alma é imortal, onde esta está interligada com o mundo das ideias. É interessante quando nós pensamos nesse pensamento de Platão, e nós percebemos que até hoje existem movimentos cristãos influenciados fortemente por esse pensamento. Um exemplo prático disso é a questão de que tudo aquilo que é terreno é má, é ruim, é perverso, é sujo, enquanto que aquilo que é espiritual é bom, é maravilhoso e é perfeito. E nisso algumas pessoas, e alguns irmãos nossos inclusive, começam a ter a ideia de que só tem valor para Deus aquilo que é espiritual. Só tem valor para Deus aquilo que é feito segundo a ação do Espírito. Quando, na verdade, nós somos um ser integral. Não há como desassociar a matéria e a alma. Corpo e alma estão unidos, formando um único ser. E tudo o que nós fazemos, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Todas as nossas atividades precisam glorificar a Deus. O mundo da verdade e do bem é o mundo das ideias. Então, praticar as virtudes da alma é promover a felicidade humana, entendia dessa maneira Platão. Mas esse não é o pensamento correto. E Aristóteles, que veio em seguida, combateu esse pensamento dizendo o seguinte, que o conceito da felicidade na prática, ele é, para o filósofo, a felicidade consistente em ter ações que promovam a ética e a justiça. Então, todo aquele, para Aristóteles, que pratica a ética, que tem uma vida ética, correta, coerente, e que essa ética promove a justiça e o bem-estar social, essa pessoa é uma pessoa feliz. Mas, será que isso traz a felicidade? Nós temos observado ao longo desses milhares de anos que o homem, apesar de todas essas definições e todos esses pensamentos, não tem conseguido encontrar a felicidade. Muitos continuam se sentindo amargurados, infelizes, tristes, inseguros. Aonde podemos encontrar as respostas para os dilemas que nós carregamos em nós? Aonde nós podemos buscar a verdadeira fonte da felicidade? Aonde podemos encontrar respostas satisfatórias para as dúvidas que permeiam a nossa mente? De onde eu vim? Para onde vou? Qual a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Onde foi que tudo começou a dar errado? Essas são perguntas pertinentes. E são perguntas que nós nos fazemos. Por que de tanto sofrimento? Por que de tanta angústia? Por que de tanta luta, tanta dor? Aonde, se existe uma origem, aonde está a origem de todos esses problemas e esses dilemas nas nossas vidas? Essas perguntas são perguntas legítimas em nosso coração e que revelam um anseio de entendermos qual o nosso lugar na história. Devemos voltar
ao princípio de tudo. Voltar ao início, para que possamos respondê-las de maneira adequada. E é exatamente o que o livro de Gênesis nos dá. Respostas adequadas para entendermos a nossa real felicidade, o real sentido da nossa existência, o real propósito para o qual viemos a existir. Sem o livro de Gênesis, não teríamos como responder a todas essas perguntas. Precisamos focar nossos olhares na fonte da criação de todas as coisas. Devemos voltar os nossos olhos para o Criador de todas as coisas. Se existe uma lição a ser aprendida ao meditarmos em Gênesis 1:1, essa lição é: devemos glorificar a Deus, o nosso Criador, pois somente nele está todo o sentido da vida. Mais uma vez, uma lição que nós devemos enfatizar quando meditamos em Gênesis 1:1 é que devemos glorificar a Deus, o nosso Criador, pois somente nele está todo o sentido da vida. Perguntas como: quem criou todas as coisas? Ou como todas as coisas vieram a existir? Como essas coisas foram criadas? Nós encontramos exatamente nesse texto. E eu volto novamente a olhar para esse texto para meditar juntamente com vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam que aqui nós encontramos duas respostas, dois questionamentos que são respondidos. O primeiro deles: quem criou todas as coisas? E a resposta é essa: no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo. A palavra Gênesis significa início, começo. No livro de Gênesis nós encontramos o registro bíblico para o começo de todas as coisas, como o começo do mundo, o começo da planta e dos animais, o começo da humanidade, homem e mulher, o começo do trabalho, o descanso, o começo do casamento, o começo do pecado, o começo do culto a Deus, o começo dos instrumentos musicais e das artes, o começo das cidades, o começo dos idiomas, o pacto e o começo da redenção pactuada em Jesus Cristo aos homens. Esse é o livro dos começos. Sem esse livro, nós jamais poderíamos compreender plenamente toda a história da redenção que está em Jesus Cristo. O propósito deste livro e o propósito dele está explícito em Gênesis. Antes mesmo de tudo ter sido criado, Jesus Cristo já atuou na criação. Tudo foi criado por intermédio dele. Precisamos entender muito bem esses capítulos iniciais de Gênesis para que todo o resto das Escrituras se encaixem e façam sentido para nós. Esse é o primeiro de um total de 5 livros, escritos por Moisés, que, inspirado por Deus, escreve essas palavras para ensinar o povo de Israel acerca da sua origem, a origem da humanidade, a origem de todos os seres, a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis inicia com uma bela, simples e objetiva verdade: Deus criou todas as coisas. Céus e terra aqui servem como um resumo de todo o espaço e outras coisas que também foram criadas por Deus. Céus também indicam não apenas o espaço, onde os pássaros voam, mas também se refere a todo o mundo espiritual que foi criado por Deus. Esse versículo, além de impactante, ele é polêmico. Polêmico porque ele desafia tudo o que se entende por ciência e que nós tanto temos ouvido agora. Como se a ciência fosse a dona da razão, como a ciência fosse a dona da verdade, como a ciência fosse a verdadeira divindade que tem resposta para todas as coisas. Mas a grande verdade é que nem mesmo a ciência consegue responder a todos os questionamentos. Os próprios cientistas sabem e afirmam isso quando eles dizem que só conhecem 14% de todas as partículas que existem no universo. Nós precisamos confiar em Deus.
Moisés, ao escrever esse livro, ele está afirmando que o universo tem um começo. E esse começo não foi no Big Bang, não foi numa grande explosão. Esse começo é um começo pessoal. Mesmo com toda a sua imensidão, o universo tem um começo. E esse começo está em Deus. Tudo começa a partir de Deus. Com isso, compreendemos que o universo não é eterno e nem tão velho, como assim dizem os cientistas. Ele foi trazido à existência pela ação de um Deus pessoal. O universo veio a existir pelo poder de Deus. O começo de todas as coisas é o Deus Trino construindo todo o universo, que revela todo o seu poder, glória e majestade nesta criação. Poder, porque ele do nada trouxe à existência todas as coisas. A palavra utilizada nesse texto para criação, ou no princípio criou, é uma palavra usada exclusivamente no sentido de trazer à existência a partir do nada. E somente Deus tem o poder para trazer à existência aquilo que não existia. Glória, porque os céus são a morada do nosso Deus. Nos céus, a sua manifestação espiritual é plena. Por isso, Deus habita lá. Majestade, porque a terra é o seu domínio. Ele reina sobre a terra. Ele criou a terra. E ele tem domínio sobre tudo que existe na terra. A ciência moderna, em seus pressupostos, afirma: o universo e as suas leis é a base de tudo. Se há um Deus, esse Deus precisa estar sujeito às leis do universo. Contudo, o que encontramos no relato de Gênesis é o oposto. Há um Deus ao qual todo o universo está sujeito ao poder da sua palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. De que lado dessa narrativa você está? Do lado da ciência ou do lado de Deus? Nós precisamos escolher. Ao lado de Moisés e a narrativa de Gênesis, ou ao lado da ciência moderna, que rejeita a existência e o poder de Deus? Reflita nisso. Me assusta muitas vezes quando eu olho até mesmo cristãos dizendo: olha, eu fico do lado da ciência. E aqui eu não estou agindo como um negacionista, como alguém que não compreende, não entende que a ciência, ela é importante. Ela é. Mas a ciência não é maior do que Deus. A ciência não tem mais poder do que o nosso Deus. Deus criou a ciência. Ele é o criador da ciência. E a ciência serve para comprovar a sua existência. A ciência tenta, de todas as formas, refutar a existência de Deus. Contudo, ele continua lá, soberano e regendo todas as coisas. Nesse primeiro versículo do livro de Gênesis, aprendemos que Deus existe à parte da sua criação. Ele não faz parte da sua criação. Isso, inclusive, nos afasta da grande maioria das religiões orientais, que são de cunho panteísta, em que dizem que Deus está em todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Mas Ele está acima de tudo o que Ele criou. Pois seu princípio é de que o universo é Deus, dizem os panteístas. Falam de Deus como sendo a força cósmica que flui em todas as coisas do universo. E esse Deus panteísta é necessariamente impessoal. Mas não é isso que nós aprendemos. Quando olhamos e meditamos nas Sagradas Escrituras, aprendemos que servimos a um Deus pessoal, que se importa conosco, que cria uma relação íntima com cada um de nós. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que há uma radical separação entre o Criador e a sua criação. E isso deve ficar claro em nossas mentes. O Criador é superior e maior que a sua criação. Isso nos leva a uma segunda verdade sobre esse texto. A primeira pergunta que o texto nos responde é: quem criou? E nós entendemos que Deus criou todas as coisas. E inevitavelmente nos vem uma segunda pergunta:
como foi que Deus criou todas as coisas? Como foi que Deus resolveu fazer tudo isso? E Deus fez tudo isso conforme o seu próprio desejo. Deus criou todas as coisas através do poder da sua palavra. Muitos se questionam tentando saber o que Deus fazia antes da criação. Muitas vezes eu recebo essas perguntas de irmãos, mas olha, antes de Deus criar todas as coisas, o que ele fazia? Como ele vivia? E a resposta, eu costumo dizer para esses irmãos, a resposta é muito óbvia. Ele fazia o que ele continua a fazer até hoje, e que fará por toda a eternidade. E o que é isso? Se relacionar de forma perfeita, harmônica e sublime com a diversidade da sua Trindade Santa. Deus vivia em harmonia. O Pai com o Filho e com o Espírito viviam em harmonia plena antes de criarem todas as coisas. Muito se fala hoje sobre diversidade. Muito se fala hoje em nossa sociedade sobre pluralidade. Mas se quiserem mesmo aprender, se as pessoas quisessem verdadeiramente aplicar o conceito de diversidade e de pluralidade na essência da sua palavra, elas deveriam aprender muito mais a respeito de Deus. Devemos olhar a Deus e a sua relação perfeita com a sua Trindade Santa. 3 pessoas diferentes, mas que formam a divindade. Isso fica claro para nós quando Jesus inicia a sua oração sacerdotal em João, no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele diz: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17, 5. Ou então em João 17, 24, quando Jesus declara: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, para a glória que me confiastes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Jesus existe antes da existência desse mundo. O Espírito de Deus existe antes da fundação desse mundo. Jesus é eterno. E é por isso que nós o louvamos e o reverenciamos como Deus. Vejam como esta relação é amorosa e perfeita, antes mesmo da fundação do mundo. Nas próximas meditações que tivermos a oportunidade no livro de Gênesis, eu espero que aprendamos como as nossas relações conjugais e familiares devem buscar refletir esse mesmo amor e harmonia que há na relação da Trindade Santa. As nossas uniões, as nossas relações precisam refletir essa mesma harmonia. Francis Schaeffer, em seu livro Gênesis no Espaço e no Tempo, ele afirma: algo existia antes da criação, e esse algo era pessoal e não estático. O Pai amava o Filho, havia comunicação, havia plano e promessas foram feitas antes da criação dos céus e da terra. Havia uma relação perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Talvez você nunca tenha pensado nisso desta forma. Mas estas são suposições plausíveis, com base em tudo o que encontramos nos registros das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, no seu capítulo 1 da sua carta a Tito, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. Eu grifo aqui: o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus já havia prometido a Jesus Cristo que faria tudo isso. Essa é uma relação de amor, de promessas, de respeito e harmonia.
E essa mesma relação deve refletir em nossas relações conjugais, nossas relações familiares, nossas relações profissionais. Diferentemente daquilo que pensava Platão, em que a vida espiritual precisa estar separada da vida pessoal, não! Nós temos que entender que a nossa vida tem um todo. E esse todo tem que ser para manifestar a glória de Deus em nossas relações. Mas para quem Deus havia prometido? Já que Paulo fala disso a Tito, dessa promessa. Para quem Deus havia feito essa promessa? Ou o que Deus havia prometido? Antes da criação de todas as coisas, Deus já havia prometido a sua Trindade Santa, a criação de todas as coisas e a criação de um pacto redentivo aos homens, o ser sublime desta criação. Se você é um daqueles que pensava que Deus precisava criar o mundo, abandone o meu conselho, abandone essa ideia hoje. Deus não precisava criar o mundo, Deus não precisava criar nada para ser glorificado, porque Ele já vivia em sua glória perfeita na eternidade. Deus já possuía tudo o que lhe era necessário. Ele já convivia em harmonia com o Filho e com seu Espírito Santo. Deus sempre foi pleno em si mesmo. Ele já expressava a sua glória entre eles. Ele já amava o Filho e o Espírito. Antes da criação, Ele já nos amava também. Antes que o mundo viesse a existir, o amor redentivo de Deus por nós já existia. Evidentemente que isso está acima da nossa compreensão. O evangelista João não consegue exprimir o tamanho desse amor em palavras, e por isso mesmo ele escreve no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16, a seguinte afirmação: porque Deus amou o mundo de tal maneira. João não encontrou a palavra adequada. Na verdade, não existe palavra adequada para expressar a imensidão desse amor. Esse amor é incomensurável, não tem como medir. É muito maior do que qualquer palavra que exista no vocabulário humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é exatamente por não compreendermos plenamente todos os desígnios de Deus, que entendemos que tudo que foi criado conforme a sua vontade e segundo a sua infinita sabedoria, foi criado para a sua própria glória. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Diferentemente de nós, que criamos a partir de algo, Deus criou todas as coisas a partir do nada, conforme a sua santa, bendita e perfeita vontade. Na abertura do culto, nós lemos Romanos 12, capítulo 12, versos 1 e 2, onde Paulo fala isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este século, mas experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos entender que tudo que foi criado por conta dessa boa, perfeita e agradável vontade. Deus é perfeito em todos os seus desígnios. E entendam, Ele criou tudo a partir do nada. Ou seja, não haviam átomos, não havia qualquer tipo de substância ou matéria, não havia espaço, muito menos o tempo como conhecemos hoje. Mas assim mesmo, Deus trouxe à existência todas as coisas. Deus não trabalha com nada pré-existente para criar tudo o que existe. E isso é incompreensível para nós e para a ciência. A ciência não tem respostas para isso e nunca terá. Pois a ciência, assim como nós, tem as suas limitações. E busca ainda encontrar resposta para muitos dos questionamentos que existem. Isso demonstra como o Senhor criou tudo de maneira como bem quis, e que Ele não está limitado à substância, à matéria ou a leis da física.
Ele está acima de todas as coisas. Foi Ele quem estabeleceu todas as leis do universo e Ele não está sujeito a elas. Todo milagre é uma demonstração desse poder que está acima de todas as coisas. Precisamos ter o correto entendimento de quem é o nosso Criador e percebermos que não somos o centro de todas as coisas, e sim Deus. Ele sim é o centro de todas as coisas. Ao entendermos isso, passamos a nos relacionar de forma correta com Deus, que criou tudo, inclusive nós, conforme a sua santa, bendita e perfeita vontade. Precisamos entender que somos apenas coadjuvantes nessa bela história. Mesmo em nossas histórias, somos apenas coadjuvantes daquele que deve ser glorificado através de nós. Ele é o principal. Ele, a glória é dele, o louvor é para ele. Nossa adoração e devoção devem ser exclusivamente para ele. Sim, ele tem plenos direitos sobre a nossa vida. Ele tem direito de dizer como nós devemos viver. Ele pode nos dar e tirar a vida na hora que ele bem entender. Ele tem esse poder. E muitas vezes nós nos questionamos, por quê? Por quê? Por quê? Quer vivendo ou quer morrendo, a glória continua sendo dele. Se ele resolve nos levar antecipadamente, ou na verdade não podemos nem dizer que seja antecipadamente, se ele determina o momento em que devemos estar com ele na glória, louvado seja Deus. Se ele deseja que nós permanecemos aqui por mais algum tempo, louvado seja Deus, e glorifiquemos a ele em tudo que fizermos aqui. Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade da nossa existência? Nós existimos para cumprir o propósito para o qual fomos designados por Deus. Em nosso breve catecismo, essa é a primeira questão que se busca responder. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é muito simples. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dessa comunhão com Ele para sempre. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa meditação. Vejam, o primeiro ponto. Quem criou todas as coisas? Deus. Como Ele criou todas as coisas? A partir da sua soberana e perfeita vontade. E isso nos leva a pensarmos em um terceiro questionamento, em uma terceira pergunta, que também encontraremos resposta nas Sagradas Escrituras. Por que Deus criou todas as coisas? Sabemos que Deus criou tudo. Sabemos que Ele criou tudo através do poder da sua palavra. Mas, inevitavelmente, nos vem o terceiro questionamento. Por que Ele criou todas as coisas? E a resposta é óbvia. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Uma pergunta que sempre lhe damos é: por que Deus criou o mundo se Ele já tinha tudo o que precisava na eternidade? E a resposta também é muito simples. Deus criou tudo para louvor da sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, diz o Salmo 19, no versículo de número 1. Toda a criação maravilhosa serve para nos levar a refletir de como é grandioso e glorioso o nosso Deus. Se toda a criação já é assim, imagine aquele que fez todas as coisas. Quão glorioso, quão majestoso, quão poderoso Ele é. O profeta Isaías fala um pouco a esse respeito, dessa glória, dessa majestade e dessa grandeza de Deus. No capítulo de número 40, dos versos 12 a 28, ele expressa isso e depois procure meditar na sua casa, leia nas Sagradas Escrituras, Isaías 40, do verso 12 ao verso 28. E você vai perceber que somos chamados a olhar para toda a criação, e a criação deve nos fazer glorificar a Deus. Todos nós, todas as nações, somos um pingo d'água diante da grandeza do Deus Criador de todas as coisas.
Quanto mais investigamos o mundo, mais veremos a sua glória em tudo que existe. Mais evidente fica a existência do Criador. Algo deve ficar claro para nós a partir desse ponto. Por mais que haja beleza e glória nesse mundo, esse mundo é finito e criado. Todo o universo é apenas uma versão finita de toda a glória que há em Deus. Todo o universo é apenas uma pequena parte de toda a glória que existe no Deus infinito. Com quem comparareis a Deus? Isaías faz essa pergunta no capítulo 40, verso 18. Com quem nós haveremos de comparar Deus? É como diz o cântico daquela bela canção: incomparáveis é, Senhor. O nosso Deus é incomparável. A consequência de toda a nossa investigação, ao final de toda a nossa investigação, é adorarmos a Deus. Como diz o Salmo de número 100, verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E a conclusão ao que chegamos, ao refletirmos em quem criou todas as coisas, como criou e por que criou todas as coisas, somos criados por Deus e, como tal, somos devedores a Ele. A nossa grande tragédia está no pecado que nos impede de adorarmos o Criador com todo o devido respeito e devoção que Ele merece. Em nossas rebeliões ou em nossa rebelião, fugimos da sua presença e não cremos na sua palavra. Toda a Trindade estava envolvida na criação. E o que, como membro ativo, Jesus Cristo é a parte importante de toda essa criação. O Deus Filho é o agente de nossa reconciliação com Deus Pai. E não somente isso, Jesus Cristo é o agente ativo da criação e do plano da redenção da humanidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Logos. Ele é a palavra do poder de Deus. Tudo foi criado por intermédio dele. O evangelista João traça inclusive um paralelo em seu evangelho com a narrativa de Gênesis. E ele vai além de Moisés, mostrando o marco zero de Gênesis, quando ele afirma, no capítulo 1 do evangelho de João, do verso 1 a verso 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Deus Filho, eterno, não criado, completamente divino, criador de todas as coisas, ele existia antes de tudo ser criado. Como expressa o autor do livro ou da carta aos Hebreus, quando diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus 11. O Deus Filho, depois de encarnado e habitado entre nós, por meio dele, vimos a glória de Deus. João fala isso no capítulo 1 do seu evangelho, no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perceba, o universo é cristocêntrico. Tudo foi criado para a glória de Jesus Cristo. Veja como se torna espantosa a cruz do Calvário, quando nós meditamos e entendemos todas essas verdades. Esse que andou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, não é apenas um de nós, mas o próprio Criador de todos nós. Aquele que andou sobre os territórios de Israel foi quem planejou toda a existência na terra. Aquele que transformou a água em vinho é o próprio Criador da água, da uva e de todo o processo de transformação da uva em vinho. Aquele que andou sobre o mar da Galileia é o mesmo que está acima de toda a criação e tem poder para sujeitá-la à sua vontade.
É esse de quem nós pregamos. É esse a quem nós anunciamos. É a Jesus Cristo. Aquele que foi pregado numa cruz. Foi o mesmo que criou todas as árvores, de onde veio a madeira para a cruz na qual ele foi pregado. Vejam como isso é espantoso. Aquele que tem um nome, que está acima de todo nome, é o próprio Deus Criador de todas as coisas, a quem devemos honra, louvor, glória e adoração. Somos devedores de Jesus Cristo. E como está escrito, ou como Paulo, quando escreve aos Colossenses, afirma, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, dos versos 16 a 17. Ele é o sentido da vida. Ele é a plena felicidade dos homens. Nele e somente nele podemos ser plenamente felizes e realizados. Aí eu volto nesse momento. Aquela pergunta inicial: qual o sentido da vida? Aonde nós encontramos a verdadeira felicidade? Por que nós existimos? E todas essas respostas são encontradas em Jesus Cristo. Ele é o sentido da vida. Ele é a verdadeira felicidade. Ele é a razão pela qual nós existimos. Existimos para a glória dele. Fomos criados por meio dele. E voltaremos a estar com ele. Louvado seja o nosso Deus. Não temos como compreender a vida sem Jesus Cristo, meus amados. Não tem como a nossa existência fazer sentido sem a presença de Jesus Cristo em nós. A única forma de entendermos o sentido do universo, a vida e a felicidade dos homens é compreendermos que Jesus Cristo é a razão de toda a existência. A Ele seja dada toda a glória. Deus se gloria em Jesus Cristo e nele temos plena abundância de vida. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância, disse Jesus. Como cristãos, Deus nos chama a observar e a jubilar na glória da criação e na grandeza e na majestade do seu Criador. Somos levados a lembrar de Cristo em cada ato das nossas vidas, em cada fôlego de ar que trazemos para dentro de nossos pulmões, em cada passo que damos, em cada sorriso, em tudo que vemos à nossa volta. É tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Tudo. A razão da nossa existência é Jesus Cristo. Essa é a Gênesis do nosso estudo em Gênesis. A Gênesis de todas as coisas é Jesus Cristo. Que leitura desse livro, ou que a leitura desse livro de Gênesis, ela seja um deleite para as nossas vidas. Deus criou cada um de nós e nos colocou nesse tempo e espaço para glorificarmos o seu nome. Precisamos estar firmes nessa verdade, ou firmados nessa verdade. Pois se você estiver firmado nessa verdade, nada do que leremos adiante no livro de Gênesis será impossível. Se ele fez tudo a partir do nada, qual a dificuldade de acreditarmos no dilúvio? De acreditarmos nas várias línguas ou nos vários idiomas que Deus criou na Torre de Babel? Qual a dificuldade de crermos que Sara deu à luz a um filho já velha? Somos chamados conscientemente a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois no princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus Cristo é o objetivo de toda essa criação. O sentido do universo e de toda a criação está nele. O sentido da vida dos homens está em Jesus Cristo. A verdadeira felicidade nós encontramos somente nele. A Jesus Cristo seja dada toda a glória
pelos séculos dos séculos. Amém. Convido você, meu amado e minha amada, nesse momento, a orarmos e a darmos a devida glória a Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Criador das nossas vidas, aquele que nos trouxe à existência, aquele que nos faz entender o real propósito da nossa existência, que é glorificarmos a Ele próprio. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda misericórdia, que o Senhor nos conceda mais do seu infinito amor, para que possamos glorificar a Jesus Cristo em toda a nossa existência. A Jesus Cristo seja dada a honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai santo, Pai bondoso e misericordioso, Senhor, nós te damos graças e te bendizemos por essa palavra. Entendemos, ó Senhor, ao meditarmos nas Sagradas Escrituras, hoje no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, que tu criastes todas as coisas. Criaste todas as coisas pelo poder da tua palavra e criastes com um propósito de glorificarmos ao teu próprio nome. E que Jesus Cristo é a manifestação encarnada tua. O Deus Filho habitou entre nós, criou todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Nos ajuda a continuarmos a glorificar o teu nome durante toda a nossa existência. É o que nós oramos, te agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida, me entregou. Meu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor.
pecado e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Uma nova criação eu 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 Aleluia. Estava falando com o presbítero agora, inclusive, o que levou Paulo a falar do Deus desconhecido. E eu fico pensando na nossa geração, de como Deus tem estado na vida de tantos, um Deus desconhecido, né? O Deus criador, o Deus que tudo fez, nele vivemos, nos movemos, existimos, e mesmo assim ele tem sido um desconhecido para nós. Que Deus nos ajude a encontrá-lo, a conhecê-lo, cada dia das nossas vidas. Meus queridos, estamos encerrando esse culto. Louvado seja Deus pela sua palavra, por tudo que já foi realizado. E eu queria fazer uma oração, orar com você nessa hora. Eu sei que Deus já tem aquecido o seu coraçãozinho, já tem enchido a sua vida de esperança, de graça. Então fecha teus olhos, vamos estar orando, agradecidos por tudo que Deus já tem feito em nós, através da sua palavra. Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença, que independe de onde estamos, sabemos que estamos na tua presença, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom e o Senhor se importa com cada uma das suas criaturas. O Senhor se importa conosco. E apesar de para tantos o Senhor ser desconhecido, o Senhor ser um Deus desconhecido, mas o Senhor tem manifestado o seu amor, a sua graça, e tem se revelado a homens pecadores. Ó Deus, que essa palavra alcance vidas que não te conhecem, vidas que ainda o têm como um desconhecido. Fazes isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus. E obrigado pela tua igreja, teu povo. Abençoa cada um, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam
com todos vós aqui reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana de vitória, abençoada. E não se esqueçam, queridos, na quarta-feira nós estaremos aqui aguardando os irmãos que queiram deixar o seu dízimo e sua oferta, né? E também no domingo. Então, que Deus abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.